Deuteronômio 8:18. Vou dar um tempinho para você encontrar aí na sua Bíblia. É o quinto livro da Bíblia, último livro do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. O livro de Deuteronômio, pequena lei, resumo de tudo que eles passaram ali no deserto. Isso aqui era a véspera da entrada do povo de Israel na terra de Canaã. E o que Deus fala por meio de Moisés ao povo? Falou: olha, vocês tomem cuidado, prestem atenção, para que quando vocês, eu estou parafraseando, tá? Você vai ler os versículos anteriores, você vai ver uma coisa na linha do que eu estou falando para você aqui. Vocês prestem atenção, tomem cuidado, guardem o coração de vocês, porque quando vocês entrarem na terra, tiverem com a barriga cheia, tiver com a mesa farta, uma boa produção da lavoura, muito gado, tiver habitando em casas confortáveis, toma cuidado para vocês não se esquecerem de quem está proporcionando isso a vocês, de quem sustentou vocês no deserto com o maná, quem livrou vocês da peste perniciosa, né? Da mortandade, da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. Lembrem-se disso quando vocês estiverem no conforto. Por que Deus falou isso por meio de Moisés? Primeiro, porque ele conhece o ser humano, ele sabe. Tem uma frase que diz aí, Adão, no paraíso, negou a Deus e pecou. Jesus, no deserto, foi fiel a Deus e preservou a sua santidade, não é? Então nós precisamos entender que o homem é assim, estava lá no paraíso, tinha tudo, todo tipo de fruta. Às vezes a gente vai aí numa frutaria e vê que as frutas mais lindas, e está caro fruta, né? Não abaixou não depois da virada. Você vê que as coisas mais lindas, tal, mais suculenta, aquela coisa, e eu fico pensando o Éden. Meu Deus, tinha tudo. E voltou as costas para Deus. Então Deus falou isso por meio de Moisés, porque essa é uma tendência humana, é uma tendência de voltar as costas para Deus, e às vezes até achar que na realidade não foi Deus que fez o que fez. O texto que nós lemos aí, antecede o que nós lemos, os versículos que antecedem o que nós lemos, dizem justamente isso, para vocês depois não ficarem dizendo e declarando: nós conquistamos isso na nossa força, na força do nosso braço, é porque a gente é, né? A gente é forte mesmo, por isso que a gente, não, foi o Senhor que fez. Então nós precisamos guardar isso em nosso coração. Aí chega no versículo 8, em vez de pensar tudo isso, antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Nós precisamos nos lembrar do Senhor. E é muito interessante, o salmista no Salmo 103, ele fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por que o salmista fala com ele mesmo e escreve esse salmo? Porque é uma tendência nossa. Então nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos cuidar dessa parte, sempre. Aprender a dar glória a Deus, aprender a reconhecer a mão de Deus, nas coisas mais simples. Você sai no seu carro, da casa para o trabalho, chegou no trabalho, você fala: obrigado, Senhor, o Senhor me trouxe ileso aqui. Foi viajar, voltou da viagem: Senhor, obrigado, o Senhor me conduziu em paz, o Senhor me trouxe em paz. Você é habilitado, você sabe dirigir,
Você entende de direção defensiva, sabe que você tem que dirigir para você e para mais uns 5 aí, para chegar bem. Você é gabaritado para fazer isso, mas ainda assim, você reconhece, fala, Senhor, o Senhor me trouxe, o Senhor me guardou, o Senhor me abençoou. A gente precisa exercitar isso. Então, em primeiro lugar, o que eu coloquei aqui? Nós precisamos nos lembrar do Senhor. Diante de tudo que eu disse, o resumo é, nós precisamos nos lembrar do Senhor. E eu coloquei aqui, não apenas quando julgamos precisar dele. Porque talvez essa seja a situação em que alguém se lembra de Deus. Eu já contei isso aqui, isso foi fruto de uma mensagem que eu preguei há muito tempo atrás e que eu achei muito interessante. A gente morava em Campinas, congregava na sede de Campinas, e a gente morava no primeiro andar, assim, tinha uma loja embaixo, e Campinas, depois das 18 horas ali, vira um deserto, na região que eu morava, principalmente, muita loja, e a pastora Liliane terminando de arrumar, as meninas ali, eu já estava pronto na sala, e a nossa janela dava uma visão ampla, a gente morava numa esquina, assim, para a rua, tal. Aí eu escutei uma menina gritando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí eu pensei, o que essa menina está querendo tanto com Deus, né? Essa hora. Aí eu olhei na janela, tinha 2 caras numa moto, de trás segurando a alça da bolsa dela e puxando, e ela, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí um cara passou assim do outro lado, atravessou para o lado dos caras que estavam na moto, os caras deixaram a menina, ela foi embora e ele desceu com ela em direção lá a 24 de outubro, e eu fiquei meditando. O que nos faz gritar, clamar pelo nome de Deus? Muitas vezes é uma necessidade. Não tem problema você clamar por Deus na necessidade, não. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na angústia. Não tem nenhum problema você clamar por Ele na necessidade. O problema é você se esquecer dEle quando o perigo passa. Esse é o problema. E essa é a situação que nós precisamos, no momento que nós estamos consagrando todas as áreas da nossa vida, que nós já consagramos até chegar no dia de hoje, e vamos consagrar a nossa vida financeira ao Senhor. Quantas pessoas eu já acompanhei nesses anos de ministério, que fizeram campanhas e campanhas na igreja, na área financeira, e Deus deu a vitória. E a primeira coisa que a pessoa faz quando recebe a vitória, e em muitos casos que eu conheci, é nunca mais voltar na igreja. Nunca mais aparece. Já recebeu o que queria. Acabou a serventia de Deus para ela, até o próximo problema, até a próxima dificuldade. Não, irmãos, o nosso Deus, Ele é o Deus dos momentos difíceis, mas também Ele é o Deus dos momentos de bonança, de alegria, de fartura, e nós precisamos exercitar isso, dando glória a Deus, reconhecendo a Deus. A gente precisa fazer isso. Segundo lugar, é Ele que nos dá força para adquirirmos riqueza. Eu li esse versículo tantas vezes nesses anos de crente que eu tenho, e já devo ter pregado sobre esse texto, não me lembro de ter pregado sobre esse versículo, lembro de ter citado ele, como eu estou citando agora, embora ele esteja dentro da pregação que nós estamos fazendo, mas eu sempre pensei nessa força, aquela força de saúde física, aquela coisa de você ter força para levantar da sua cama e dar um expediente de trabalho. Mas hoje, lendo e orando a respeito da palavra de hoje, eu pude pensar que isso envolve muito mais do que apenas essa força física para levantar de manhã e passar um expediente trabalhando aí. O conceito de saúde, o pastor Zusa ontem até falou, ele falou com todas as letras o conceito de saúde, que não basta ter vigor físico, mas você tem que ter saúde mental também, porque isso configura a saúde. E o conceito de saúde atual é justamente isso, né? A saúde, ela não é simplesmente a ausência de uma doença.
A saúde é o bem-estar biopsicossocial, ou seja, uma pessoa, para ser considerada saudável, ela tem que, além de não ter nenhum sintoma de doença que a debilita, não é? Ela também precisa estar bem emocionalmente, ela também precisa estar bem nos seus relacionamentos familiares, sociais. A pessoa precisa estar feliz. Então nós precisamos entender isso. E quando fala, o Senhor é Ele quem nos dá força para adquirirmos riqueza, eu comecei a pensar a respeito disso. Lembrei uma época que acho que a Sara não vai importar não, vou citar ela, né? A Sara arrumou um emprego temporário num lugar aí e tal, e ela começou a enfrentar uma perseguição lá, uma luta, um negócio e tal, e eu notei que ela estava meio tristinha, tal, não sei o quê, e era com vendas, e parece que o negócio começou a ficar inveja, sei lá o quê, aquelas coisas, enfim. Aí ela meio tristinha, conversando com ela, tal, não sei o que tem, Sara, e aí? Não, pai, assim. Falei, filha, você pode sair de lá hoje, você não precisa voltar lá amanhã, você pode ficar em casa, não tem problema. Ou você pode vencer essa situação, determina um tempo que você vai ficar lá, fala, não, eu vou ficar lá até tal dia, enfrenta essa situação, entendendo quem você é, sem dar moral para quem está te perseguindo, sem dar moral para quem está criando dificuldade para você lá, faça o seu melhor. Aí ela olhou para mim, tal, nós devemos ter orado na época, não sei. Eu sei que ela ficou lá, acho que um mês nesse lugar, talvez. Mas o computador que ela tem hoje é um computador Vaio, Sony Vaio, muito bom. Ela comprou porque ela chegou no lugar e ela falou assim, não, eu não quero receber meu salário, não quero fazer vale, não quero nada não, deixa aí, no final do mês eu recebo. Aí ela pegou o salário dela, comprou um computador que na época é melhor do que o que eu tenho dela, caro. Ela passou lá, venceu a situação, depois foi fazer outras coisas. Mas, então, lendo esse texto hoje, eu lembrei disso. É Ele quem te dá força para adquirir riqueza. Irmãos, a Bíblia fala assim, Paulo fala assim, na verdade, uma grande porta se nos abriu, mas há muitos adversários. Nem todo mundo fica contente quando você começa a progredir. Nem todo mundo fica contente quando Deus começa a te abençoar, quando você começa a prosperar. Agora, se a sua vida está agradando a Deus, se você não está ferindo pessoas à sua volta, se você não está sendo jactancioso, se você continua humilde dentro da prosperidade que Deus está te dando, preocupa com os outros não. Segue a sua vida. Aí você fala, pastor, mas não é fácil. Por isso que é Ele que dá força para você adquirir riqueza. É por isso que Deus nos dá força. Esse negócio de levantar e trabalhar, o nosso corpo é assim mesmo. Tem gente que até doente trabalha. Eu lembro do bispo Oídes um dia, acho que a gente estava na sede, na reunião de obreiros, ele falou assim, homem, é o seguinte, eu estava lá em casa, senti um negócio no corpo, uma mulher pôs um termômetro em mim, eu vi lá, isso bem antes da pandemia, né, não tem nada a ver, pôs um termômetro em mim lá, eu olhei assim, 37,5, falei, estou com febre, deitei no sofá. Aí a mulher está com 39, 40, está lavando vasilha, lavando roupa, cuidando dos meninos, fazendo não sei o quê, tal. Ele falando a força da mulher, né, que às vezes está sofrendo, tal. E quantas pessoas estão enfermas, fisicamente falando, e estão firmes, trabalhando. Nós precisamos entender isso. Essa coisa física, muita coisa enfrenta. Agora tem muita gente que é impedida de prosperar, sabe por quê? A pessoa não tem coragem. A pessoa tem um monte de projeto, Deus até coloca, né? Eu vou falar um negócio aqui para vocês, talvez você tome isso como exemplo para você. Nós estamos fazendo lá em casa, nós vamos ver, né? Durante o ano, vocês vão acompanhar a nossa vida e os resultados vão aparecer. Eu creio que Deus trará resultados financeiros para a nossa vida nesse ano de 2021.
Eu disse para vocês, eu tinha um projeto até encerrar 2020. Comecei uns projetos agora, que agora eu espero que me deem retorno financeiro. Continuo na obra do Senhor, claro, mas eu preciso, não é, de um retorno financeiro extra. Eu preciso disso na minha vida. E Deus está nos dando, está abrindo portas aí, enfim. Mas eu falo para você, quantas pessoas têm potencial de romper, de vencer, fazendo coisas que está na sua mão para fazer. Eu não vou falar para você o que você vai fazer, mas eu tenho certeza que se é um desejo seu aumentar sua renda nesse ano de 2021, vamos tomar como exemplo muitas pessoas que durante a pandemia perderam seus empregos e descobriram algumas habilidades, que seja culinária ou de artesanato ou alguma coisa, e fizeram a renda maior do que o salário que tinham enquanto estavam empregadas. Agora, não sou eu que vou te dizer o que você vai fazer. Agora, Deus vai te dizer sim. Nós começamos a ler aqui, nós começamos o culto lendo Isaías 45, do versículo 2 ao 6. Vamos reler, Sara? Isso aqui Deus está falando para... Vamos ler do 1, para vocês entenderem. 45, do 1 ao 6. Olha lá, o que diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Antes de ler o 2, Ciro era pagão. Deus tinha um propósito para usar Ciro, para vencer o rei de Babilônia, porque havia um fim profetizado para o cativeiro babilônico. Deus profetizou, serão 70 anos. Deus então levantou Ciro, que não era descendente de Abraão, era pagão. E Deus falou assim, ó, eu estou te chamando pelo nome, e eu vou abrir as portas diante de você. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas. Irmão, essa palavra aqui é muito poderosa. Deus escolheu alguém para fazer um trabalho para Ele, por isso que nós consagramos a nossa vida ministerial ao Senhor. Tem algo da nossa vida que a gente está trabalhando, não é para nós, é para o Senhor. E Ciro estava fazendo uma obra para Deus. Deus falou assim, ó, eu vou te dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Eu enquadro isso nisso que eu estou falando. De repente tem uma coisa que você não está enxergando, mas que Deus pode te trazer à visão, ao coração, à sua mente, e você pode de alguma forma mudar a sua história financeira no ano de 2021. Isso é perfeitamente possível. Ah, mas aí eu faço o plano. O Senhor é que te dá força para que esse projeto saia do papel, para que esse projeto saia da sua mente e tome forma. E Deus vai te abençoar, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, e eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. De repente Deus pode te dar muitas ideias, mas cadê a disposição? Cadê o recurso? Não é? Cadê aquela força de talvez, não conte os seus sonhos para ninguém, a não ser para o seu cônjuge, para seu pai, para o seu irmão, ou para o seu pastor, para alguém muito chegado, porque de repente você vai contar o seu projeto para alguém, alguém fala, isso aí não adianta não, e a pessoa já tenta, desde que não seja algo que seja um investimento muito grande, que você não vai entrar em dificuldade, faça alguma coisa, vai que dá certo. Você está consagrando sua vida financeira ao Senhor.
Eu estou trazendo para vocês as expectativas que estão em meu coração e que eu creio, Deus fará acontecer. Eu creio nisso, e eu quero que você também, de alguma forma, sabe, descubra algo no ano de 2021, que Deus traga revelação para a sua vida, de algo que vai mudar a sua história financeira, e você vai dizer, bem que o senhor falou, pastor, Deus me deu essa ideia assim, 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 e aí você se lembra do primeiro ponto da palavra aqui, não te esqueças do Senhor teu Deus. Ai pastor, Deus abriu tanta porta que agora nem tem tempo mais de ir para a igreja, é só trabalho, 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 trabalho. Irmãos, não é? Tem os dias de trabalhar. Quando Deus estabelece um dia de trabalho, o sábado, que não é esse sábado que a gente vive agora, que nós estamos no calendário gregoriano, a contagem dos dias era diferente, o ano naquela época tinha 360 dias, era tudo diferente. Então não adianta a pessoa falar, estou guardando o sábado hoje, porque o calendário nosso é outro. Mas por que Deus estabeleceu um dia de descanso? Porque nós temos limite físico. O ser humano, ele começa a estafar, se ele começar a trabalhar, e não tirar um dia de descanso, ele vai chegar num momento que ele vai ter uma estafa. Então Deus, sabendo disso, quem nos criou, estabeleceu isso. Para nós aqui no Ocidente, o dia de descanso é o domingo, o dia que a gente vem para a igreja. Então faz o que você tiver que fazer nos outros dias da semana, mas domingo, venha para a igreja. Ah pastor, eu arrumei um emprego, e lá eu tenho que trabalhar no dia de domingo, eu folgo durante a semana. Vem na igreja durante a semana. Mas se você trabalha por conta própria, organize a sua agenda, porque senão vai dar problema de saúde. Dá problema de saúde. E não te esqueças do Senhor teu Deus. Então, é Ele que nos dá força para adquirirmos riqueza, força para suportar as situações que a vida coloca diante de nós. E por último, Deus tem uma aliança com o seu povo. É muito interessante, se você começa a ler a Bíblia e estudar a Bíblia, você vai perceber que Deus estabeleceu critérios, Deus estabeleceu condições para a nossa vida. Quando Moisés fala assim, antes se lembrem do vosso Deus, né? Não te esqueça dele quando você estiver lá, e estiver com a barriga cheia, estiver morando bem, não se esqueça de Deus. Aí ele pega e fala o seguinte, fala todas essas coisas que nós falamos, e fala assim, para que, vamos ler o texto, Sara, projeta aí Deuteronômio 8:18, o texto que nós lemos no início, obrigado, olha lá, dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais. É interessante, não é confirmada por parte de Deus, por parte de Deus, tudo que Deus libera para a nossa vida, está liberado. Jeremias, acho que 59, lá versículo talvez 1 ali, fala assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido do Senhor está agravado para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, não é entre Deus e nós, é entre nós e o nosso Deus. Então, essa aliança, ela pode ser quebrada da nossa parte, não da parte de Deus. Deus já liberou, a palavra já está liberada, mas já tentou ajudar alguém que não quer? Já tentou ajudar alguém que não quer? Você faz para ele mais talvez do que você fez para o seu filho, ou por alguém, e a pessoa não dá valor, não ouve conselho, não recebe ajuda, não quer. O que a gente pode fazer? Às vezes, a gente até ouve alguém falar, quer saber, eu não vou ajudar mais aquela pessoa, não, porque ela não quer, mas o coração da pessoa que ajuda é bom, se a pessoa vem cá e fala alguma coisa, a pessoa está ajudando de novo e tal. Deus é da mesma forma, amoroso,
Qualquer hora que você chegar nele, ele vai te ajudar. Mas você quer ter uma aliança profícua, você quer ter uma prosperidade contínua, lembra-te do Senhor teu Deus, durante todo o ano de 2021. Mano, a gente escuta de vez em quando umas pessoas aí que tiver Covid, quase morreu, pedindo oração, chorando, não sei o quê, agora eu vou mudar de vida, não sei o quê, e depois vem com um discurso, falando, não, eu descobri que na realidade eu passei mal, foi por outra coisa, não sei o quê e tal. Irmãos, vamos nos lembrar do nosso Deus, não vamos minimizar a coisa não é? Vamos dizer, o Senhor me livrou, o Senhor me deu a saúde, o Senhor me curou, o Senhor me restabeleceu. Vamos lembrar do Senhor, vamos fazer menção no nome do Senhor. Para quê? Para que essa aliança seja confirmada. Deus tem uma aliança para a nossa vida, irmãos, que não é só para o ano de 2021, mas se a gente fica pensando na vida inteira, por isso que eu incentivo a igreja a gente pensar durante um ano, depois a gente renova. Mas estabeleça com Deus uma aliança para o ano de 2021. Fala, Senhor, eu não me esquecerei de Ti. Ainda que o Senhor me leve a lugares que eu jamais sonhei, ainda que o Senhor me permita ter uma renda que eu jamais pensei que eu fosse ter, principalmente numa época de pandemia. Mas eu quero dizer para o Senhor, eu não me esquecerei de Ti. Isso, irmãos, chancela a aliança pela nossa parte. Um dia Deus chegou para Salomão, e eu encerro aqui. Deus chegou para Salomão, a Bíblia descreve como um sonho. Salomão estava prestes a assumir o reino, inexperiente. Deus chegou para ele e falou assim, me pede o que você quiser. Qualquer coisa que você quiser. Deus nem falou assim, menos a imortalidade. Eu até, às vezes, fico pensando nessa leitura, né? Claro que isso está fora de cogitação, mas Deus não pôs ressalvas. Deus chegou para Salomão e falou assim, me pede o que você quiser, Salomão. Qualquer coisa, e eu vou te dar. Salomão olhou para Deus e falou assim, Senhor, eu sou muito inexperiente, muito novo, e eu vou estar diante do teu povo agora, eu vou ser líder do teu povo. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria para entrar e sair de diante do seu povo, para governar bem o seu povo. Deus olhou para Salomão e falou, é isso que você quer? Tá, porque você não me pediu ouro, poder, riqueza, nada disso. Eu vou te dar o que você me pediu e vou te dar todas essas coisas. Aí, isso se cumpre em outra palavra que Jesus diz bem adiante, lá em João, no Evangelho de João, Jesus fala assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia é assim, irmãos. É assim que a gente estabelece uma doutrina bíblica. Algo que é comprovado, corroborado durante a palavra de Deus. É a mesma situação. Salomão buscou em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. Deus falou, isso? Então eu vou te dar todas as outras coisas. O rei mais rico, o rei mais sábio, o rei mais poderoso da sua época, chamou-se Salomão. Dizem que até de outras épocas. Que Deus faça isso na sua vida, no ano de 2021, na sua vida financeira, que você viva algo inesperado diante do Senhor. Você crê nisso? Eu espero viver algo inesperado na minha vida financeira nesse ano, e vou viver em nome de Jesus.